Nação, tava eu zapeando pelo Twitter dia desses, e aí eu acabei caindo no Twitter do Diogo Lemos. Diogo Lemos é um dos caras que sempre é candidato a assumir a vaga do Marcos Braz como vice-presidente de futebol do Flamengo. É um cara de ideias novas, é um cara com boas ideias, que é conselheiro do Flamengo e faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. É um cara muito ouvido dentro do Conselho de Futebol do Flamengo e tem a exata noção do que o Conselho deveria fazer em prol do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Bom, no Twitter dele, eu vi lá ele dizendo o seguinte, que um time sexto colocado jamais criaria condições de bater 1,5 bilhão de receitas no final do ano. Ele diz que um time de sexto lugar não é atrativo o suficiente para o mercado poder investir nele, que não é atrativo o suficiente para poder gerar uma receita de 1,5 bilhão no final de uma temporada. É claro, ele disse isso respondendo a admiradores, a críticos de Eduardo Bandeira de Melo, porque o Eduardo Bandeira de Melo, junto com o Diego e os jogadores da época, comemoraram, e eu reclamei na época dessa comemoração, a sexta colocação no Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo nunca pode comemorar a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Mas ele, respondendo aos apoiadores e admiradores de Eduardo Bandeira de Melo, ele disse que um time de sexto lugar no Brasileirão jamais reuniria condições para poder ter 1,5 bilhão de receitas no final do ano. O que corrobora aquilo que eu falei para vocês no último vídeo sobre a preocupação de alguns conselheiros que não fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo sobre a vida financeira do Flamengo daqui para frente. Por quê, pessoal? Porque aquele time que comemorou vergonhosamente a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, a folha de pagamento daqueles caras era enxuta, era pequenininha, era bem pequena mesmo, coisa de 80 milhões de reais por ano. Esse time do Flamengo agora, o time que o Diogo Lemos ajudou a formar e que está sendo renovado para o próximo ano, e quando eu digo renovado, eu não estou dizendo reformulado não, eu quero dizer renovado mesmo. Os caras estão renovando com membros desse time para que eles continuem no ano que vem. Está nesse exato momento na sexta colocação. A grande diferença do time sexto colocado do Eduardo Bandeira de Melo para o time sexto colocado do Diogo Lemos e do Rodolfo Landim é que aquele time do Eduardo Bandeira de Melo custava por ano cerca de 80 milhões de reais. Esse time do Diogo Lemos e do Rodolfo Landim custa por ano algo em torno de 300 milhões de reais. Há uma discrepância muito grande nos valores para a gente estar na mesma colocação que aquele time também estava. É claro que em 2019 esses caras montaram um super time, um super elenco. Acontece que eles pararam no tempo e deram chance das outras equipes se aproximarem de nós e de nos ultrapassar em planejamento e em configuração de equipe. Por isso, hoje, nós não estamos na segunda colocação, nem estamos disputando com o Palmeiras o Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras foi a 62 pontos e hoje é líder isolado do Brasileiro desde a terceira rodada, que nenhuma outra equipe era líder do Campeonato Brasileiro, a não ser o Botafogo. O Botafogo cai para a segunda colocação e deixa, pela primeira vez desde a terceira rodada, a liderança do Campeonato Brasileiro e soma hoje, com um empate frente ao Bragantino, 60 pontos. Na terceira colocação vem o Grêmio com 59 pontos, que perdeu para o Corinthians em casa por 1-0. Na quarta colocação surge o Bragantino com os mesmos 59 pontos do Grêmio, depois de ter empatado com o maior vexame da história do futebol brasileiro, que é a equipe do Botafogo. O Atlético Mineiro venceu em casa ontem a equipe do Goiás por 2-1.
e ultrapassou o Flamengo com 57 pontos, o mesmo número de vitórias, mas no saldo de gols os caras conseguem nos superar. Por quê? Porque eles têm de gols sofridos 10 gols a menos do que nós. Os caras sofreram 27, nós sofremos 37 gols. Mesmo nós tendo feito 3 gols a mais do que eles, no gols a favor, nos gols contra, os caras sofreram menos gols do que nós, o que dá para eles um saldo de 13 e para nós um saldo de 8. Por isso hoje nós nos encontramos na 6ª colocação. A mesma colocação que o Diogo Lemos disse que não é atrativo para se fechar uma receita de 1,5 bilhão de dólares. A equipe do Flamengo está nesse exato momento de folga. Os jogadores ganharam o direito de folga neste domingo, nesta segunda, e só vão se reapresentar na terça-feira. O técnico Tite deu 2 dias para os caras descansar, repensar a vida, ver o que eles querem da vida, para então eles poderem retornar e trabalhar. Que beleza, hein? Bom, mas também, né, a gente só vai jogar de novo agora no dia 23 de novembro contra a equipe do Red Bull Bragantino, a equipe do Matheus Gonçalves. Aliás, eu fiz uma perguntinha para vocês na nossa comunidade e eu quero ver agora como vocês responderam. A pergunta foi a seguinte: para 2024, teremos Luiz Araújo e Matheus Gonçalves para o lado direito. Luiz com características de pontas, Matheus com características de meia. Vocês acham que há necessidade de renovar com Everton Mineiro? Até o presente momento, eu fiz essa perguntinha à noite, no final da noite, tá? 1,6 mil pessoas votaram. A favor da renovação de Everton Ribeiro, tivemos 33%. Não, ou seja, não renovem com Everton Ribeiro, 67%. No ano que vem, pessoal, nós vamos ter o Matheus Gonçalves e o Luiz Araújo que jogam no mesmo setor que o Everton Ribeiro joga hoje. Precisa renovar com ele? Algumas pessoas têm muito medo do Everton Ribeiro ir para outro clube e dar certo no outro clube. Então os caras pensam assim, não, vamos renovar, porque se ele não está jogando nada aqui, pelo menos ele não vai jogar nada em outro clube também. Pelo menos ele não vai jogar muito em outro clube também. Ou seja, é preferível continuar pagando um jogador que não está rendendo só pelo medo dele render em outro clube. Agora, por que ele renderia em outro clube e aquele não rende? Fica essa a pergunta para vocês. Nós ainda temos mais coisas para poder falar. Ah, detalhe, é o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves e o Lohan. Tá? É que o Lohan tem 17 aninhos, eu não quis colocar ele no bolo para não dar oportunidade de geral falar assim, mas você está querendo comparar um menino de 17 anos com o Everton de 30 e tantos. Eu não quero comparar ninguém, tá? Então, por isso que eu tirei o Lohan, mas o Lohan também joga pelo lado direito, tá fazendo uma Copa do Mundo Sub-17 até o momento muito sólida, muito regular, um dos principais jogadores da seleção brasileira. E ele também vai estar à disposição no ano que vem. Nação, ontem foi aniversário do Álvaro Cordeiro. Álvaro, depois que eu fiquei sabendo da data de aniversário, eu não gravei mais vídeos. Então eu estou aproveitando esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do dia, para te dar um feliz aniversário. Muitos anos de vida e saúde, meu irmão. Que o Papai do Céu te encha de saúde, de boa energia e que você tenha sucesso em todo empreendimento que você for fazer, pessoal e profissional. Irmão, vocês moram no meu coração. Parabéns, Álvaro Cordeiro. Muitos anos de vida e saúde, ainda que atrasado, tá? Mas olha só, pessoal do grupo de membros do WhatsApp, eu vou pegar essa semana a data de aniversário de todos vocês, tá bom? Bom, por falar em grupo de membros do WhatsApp, como vocês sabem, nós estamos agora apenas com Verdade Vermelho e Preto, com Resenha Rubro-Negra. Esses dois canais são menores do que o Fla Nação VP, que a gente perdeu de 500 mil de inscritos. E era o Fla Nação VP que nos dava condições financeiras de continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Por isso, a gente criou o grupo de membros no WhatsApp para que você possa colaborar apenas com R$10. É muito pouquinho, gente. R$10 é
bem pouquinho, tá? Apenas com R$10 mensais para a gente poder crescer o Resenha e o Verdade Vermelho e Preto com o tempo. Se a gente não tiver o grupo de membros, infelizmente, em dezembro a gente tem que encerrar as atividades aqui no YouTube. Então, se você pode contribuir com R$10 mensais, basta você fazer o Pix no número que está aqui embaixo, 31986138778, repetindo, 31986138778, fez o Pix de R$10, me manda o comprovante que eu te mando lá para o grupo de membros do WhatsApp. A gente está fazendo live com os nossos membros, já fizemos algumas lives e o legal é que a gente vê as pessoas, conversa com as pessoas, vê, de repente a pessoa está fazendo aquela janta, de repente está sentado no sofá com a esposa que já não aguenta mais ouvir o Fabrício. A gente passa a conhecer um pouquinho da vida de vocês através dessas lives que eu acho muito interessante e muito bacana. Além de toda a interatividade, da gente estar conversando durante o dia com vocês exclusivamente, dando notícias, falando coisas que o YouTube não me permite falar aqui, através das lives, através do grupo. Então, assim, a interatividade é muito grande, tá? E essa é a ideia do grupo de membros. Então, ajudem o nosso canal a se perpetuar até 2024, fazendo seu Pix mensal de apenas R$10. Valeu? Nação, seguinte... Se um time, sexto colocado de Campeonato Brasileiro, não consegue uma arrecadação de 1,5 bilhão de reais por ano, por outro lado, um time SAF consegue. O Rodolfo Landim vem trabalhando na cabeça dos associados e dos conselheiros apoiadores e não apoiadores dele a situação de incrementar o Flamengo como SAF. A ideia do Rodolfo Landim é deixar a estrada pavimentada para que o Flamengo se torne SAF para o próximo presidente terminar de pavimentar, tá? Ainda essa semana, alguns conselheiros me procuraram para dizer que o Rodolfo Landim intensificou a situação da SAF dentro do Flamengo. E como que ele intensifica isso? Fazendo mais pessoas convencerem os conselheiros de que é necessário o Flamengo se tornar SAF. Por que ele tem que convencer os conselheiros? Que uma série de coisas no estatuto tem que mudar para o Flamengo se transformar em SAF, tá? Então, ele precisa que os conselheiros aprovem a SAF no Flamengo. Uma das coisas que o Landim mais fala sobre a SAF no Flamengo é: se a gente vender 30% do Flamengo, a gente constrói nosso estádio de graça. Essa é a frase-chave do Rodolfo Landim. É o mantra que ele usa para tentar convencer todo mundo que o Flamengo pode e deve se tornar SAF. Bom, pessoal, a SAF no Flamengo hoje, ela está girando em torno de 5 a 8 bilhões de reais, para vocês entenderem direitinho, tá? O Flamengo hoje vale, se transformar em sociedade anônima do futebol, algo em torno de 5 a 8 bilhões de reais. Vamos colocar ali que o Flamengo valha 5 bilhões. O Landim, com esse plano miraculoso dele, consegue vender o Flamengo na SAF por 5 bilhões de reais, 100% do SAF, tá? Mas ele está falando em vender 30% apenas. Se ele vender 30% de 5 bilhões, é 1,5 bilhão de reais que ele arrecadaria. Ele já disse em algumas vezes que ele estima que a construção do estádio do Flamengo seja algo em torno de 840 milhões de reais. Isso sem contar a compra do terreno, tá? Só para construir seria 840 milhões de reais. Então vamos lá, 840 milhões mais o terreno, se ele vender a SAF do Flamengo 30% apenas e a SAF valer 5 bilhões, muito provavelmente ele não vai conseguir construir o estádio do Flamengo. Ele vai precisar vender mais do que 30% se o Flamengo valer 5 bilhões de reais. Porque 840 milhões só para construção, sem contar com o loteamento, não daria. Porque o loteamento aí, se for 300, 400, 500 milhões de reais, já vai ultrapassar ou vai chegar muito próximo de 1,5 bilhão de reais. Então,
Se a SAF valer 5 bilhões, ele vai ter que vender mais do que 30% do Flamengo para conseguir construir o estádio. Agora, suponhamos que ele consiga fazer o Flamengo valer 8 bilhões de reais. Aí sim, ele vendendo 30%, seriam 2,4 bilhões de reais, aí daria para ele comprar o terreno e construir o famigerado estádio do Mengão Queridão. E aí ele está certo quando ele diz que pode construir o estádio de graça. Quando ele diz de graça, obviamente ele está dizendo que não precisa de parceiro, que não precisa vender partes do estádio, como o Atlético Mineiro vendeu, como o Palmeiras vendeu. O estádio seria só do Flamengo. E aí o Flamengo não teria que ceder à pressão de fazer uma festa, que nem o Palmeiras não pôde jogar com o Inter em casa, porque teve que fazer um evento lá, o Roger Walters cantou lá, e aí eles tiveram que sair da sua casa para jogar em Barueri, né? Isso o Flamengo não precisaria fazer, porque ele já tem o estádio único dele, só dele, sem parceria nenhuma, graças à SAF. Só que a SAF no Flamengo, ela é perigosa, porque se o Flamengo valer só 5 bilhões, tem clube aí que é avaliado em 800, 400 milhões, ele vai precisar vender mais do que 30%. E aí ele teria que vender tipo 40%, 45%, que já dá um equilíbrio entre quem ficar com 40%, 45% e quem for o presidente do Flamengo. O modelo que os caras propõem de SAF no Flamengo é o modelo alemão do Bayer, tá? Que seria picar as cotas do Flamengo. Então, se o Flamengo vai vender 40%, ele picaria essas cotas em pequenas cotas de 10% no máximo e venderia essas cotas de 10% para empresas, investidores diferentes. Então, ele vendeu 40% do Flamengo, mas ele vendeu 40% do Flamengo para 4 empresas diferentes. Então, cada empresa tem apenas 10% do controle acionário do Flamengo. E o Flamengo teria os outros 60%. É menos perigoso, porque você não daria o controle da SAF para uma empresa só, para um investidor só. Porque se você tem um investidor com 40%, esse cara tem muito poder para mandar no Flamengo, para concordar ou não com a decisão que a presidência está tomando. O grande problema é que essas 4 empresas que tiverem 10% cada uma, elas podem criar um grupo administrado por uma única pessoa. Aí, ao invés de você ter 4 empresas com 10% do controle acionário do Flamengo cada uma, você passa a ter uma empresa só, com 40% do controle acionário, fazendo frente às decisões que a presidência do Flamengo tomar. E há internamente um grande receio, uma grande desconfiança do Landim comandar essa SAF. Ou seja, dele ser o representante desses 4 investidores que teriam 10% cada um, formando assim 40% da oposição. Prestem bem atenção. Se o Landim for o responsável por esse grupo e detiver 40%, e o presidente do Flamengo for alguém do grupo atual deles, Valim, BAP, Rodrigo Dunches, eles passariam a ter 100% do controle acionário do Flamengo. A perpetuação no poder seria eterna, seria para sempre, não haveria alternância de ideias no comando do Flamengo. E é aí que mora o perigo, Você aniquilar nessa jogada todos os seus opositores. Daí eu pergunto para vocês, a ideia parece maquiavélica, mas pode ser uma boa ideia? O que vocês acham sobre isso, pessoal? Vocês vão apoiar o Flamengo a se tornar SAF? Vocês vão apoiar os nossos canais colaborando com R$10 mensais? Nação, essas eram as primeiras notícias do dia. Eu toquei no assunto SAF porque eu fui procurado durante toda a semana passada por conselheiros de diferentes grupos políticos, apoiadores ou não de Rodolfo Landim, para falar sobre esse assunto. Eu esperei a gente entrar de folga
para poder tocar no assunto, para não desviar o foco do jogo principal, que era com o Fluminense. É importante você dar sua opinião a respeito dessa situação, porque o Flamengo está caminhando para se tornar SAF, sim, queira nós ou não. O que vocês acham disso? Vamos protestar? Vocês estão com receio da questão financeira, uma vez que o Diogo Lemos disse que um time de sexta colocação no Brasileiro não desperta o interesse suficiente para se fazer uma receita de 1,5 bilhão por ano, sabendo que essa receita de 1,5 bilhão por ano, 300 milhões é só para salário de jogadores? Coloquem aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscreverem. Tamo juntos, fiquem com Deus, eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.